Então vamos lá. Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar aquelas que posso e sabedoria para distinguir a diferença. Então chegamos hoje ao capítulo 9, ouvindo impressões. Nós tivemos nas aulas anteriores dois casos, né? O caso do Acelino, que não era o Popó, o caso do Otávio, né? Que apesar de já fazerem 2 semanas, eu acho que ainda deve estar mais ou menos fresco na cabeça de vocês. Então, nesse capítulo de hoje, o André Luiz, junto com o Vicente, continua ouvindo causos. A letra está pequena, mas... Chega mais perto. Não, para mim dá para ler, mais para quem está de fora. Deixando Acelino em conversa mais íntima com Otávio, fui levado por Vicente a outro ângulo da sala. Muitos grupos se mantinham em palestra interessante e educativa, observando eu que quase todos comentavam as derrotas sofridas na terra. Então todos comentavam, lá não tinha ninguém que não tivesse passado por algum perrengue aqui, né? Na maioria das vezes eram pessoas que tinham vindo aqui com uma missão, com M minúsculo, e não conseguiram cumpri-la. Então ele começou a escutar essas histórias e vem a primeira. Fiz quanto pude, exclamava uma velhinha simpática para 2 companheiras que a escutavam atentamente. No entanto, os laços de família são muito fortes. Algo se fazia ouvir sempre, com voz muito alta em meu espírito, compelindo-me ao desempenho da tarefa. Mas, e o marido? Nunca se conformou. Se os enfermos me procuravam no receituário comum, agravava-se-lhe a neurastenia. Se os companheiros de doutrina me convidavam aos estudos evangélicos, revoltava-se ciumento. Que pensam vocês? Chegava a mobilizar minhas filhas contra mim. Como seria possível, em tais circunstâncias, atender às obrigações mediúnicas? É aquele pessoal que vira e mexe, acontece, né? Não acontece com a Celeste, nem com o Silvio, nem comigo, que não com a Suzana, mas acontece com muita gente. Mas um pouco tu leva a cama pro centro, né? Né? Porque vai segunda, terça, quarta, quinta, tem tarefa sábado, vamos lá também, né? Não, o negócio é levar a família toda, né? Todavia, ponderou uma das senhoras que pareciam mais seguras de si, sempre temos recursos e pretextos para fugir às culpas. Encaremos nossos problemas com realismo. Há de convir que, com o socorro da boa vontade, sempre lhe ficariam alguns minutos na semana e algumas pequenas oportunidades para fazer o bem. Ou seja, a amiga pondera que, assim, que mesmo com todos esses problemas, ela poderia, em algumas situações, com muita boa vontade, fazer as tarefas que ela precisava, né? Talvez pudesse conquistar o atendimento do esposo e a colaboração afetuosa das filhas se trabalhasse em silêncio, mostrando sincera disposição para o sacrifício. Nossos atos, Mariana, são muito mais contagiosos que as nossas palavras. Tem uma frase que diz que a palavra leva, mas o exemplo arrasta, né? Então, é o que ela está falando aqui. Talvez se ela tivesse... Eu quero falar. Não, talvez se ela tivesse feito as tarefas em silêncio, ou seja, sem arranjar conflitos em casa, talvez fosse mais fácil. É exatamente isso que eu ia falar. O que demonstra pra gente, até eu estava conversando com a Celeste sobre esse assunto. Isso acontece muito no caso da pessoa que vai, a esposa, por exemplo, vai ao centro e o marido não aceita, ou vice-versa, o marido vai, mas é mais frequente acontecer com uma mulher, que parece que a mulher é mais dedicada nisso do que o homem. Mas no caso de pessoas assim, que nem você, sua esposa, eu e ela, entre outros, que participam juntos, que fazem os mesmos trabalhos juntos, você não encontra esse tipo de conflito. Às vezes eu até tenho, mas tu está exagerando, hein? Pelo amor de Deus. Né? Tem todo dia, né? Vamos dia sim, dia não. Pode até acontecer, mas o dela está bem claro que ela se dedicava muito àquele trabalho e
o marido não aceitava, as filhas também começaram, então dá esse conflito e dá mesmo. Na realidade, talvez na cabeça do marido ela estivesse relaxando nas tarefas domésticas. Doméstica, né? exatamente. E que não deveria ser o caso. Sim, respondeu, no caso, a interlocutora emitindo voz diferente. Concordo com a observação. Em verdade, nunca pude sofrer a incompreensão dos meus sem reclamar. Ou seja, ela reclamava. Quanto mais ela reclamava, mais eles ficavam incomodados, né? Quanto mais eles ficavam incomodados, mais ela reclamava. Para trabalharmos com eficiência, tornou a companheira sensata, é preciso saber calar, antes de tudo. Teríamos atendido perfeitamente aos nossos deveres se tivéssemos usado todas as receitas de obediência e otimismo que fornecemos aos outros, né? Então, o que ela falava para os outros fazerem, ela não fazia. Aconselhar é sempre útil, mas aconselhar excessivamente pode traduzir esquecimentos de nossas obrigações. Assim digo porque, meu caso, ao dizer, é muito semelhante ao seu. Fomos ao círculo carnal para construir com Jesus, mas caímos na tolice de acreditar que andávamos pela terra para discutir nossos caprichos. Não executei minha tarefa mediúnica em virtude da irritação que me dominou, dada a indiferença dos meus familiares pelos serviços espirituais. Nossos instrutores aqui muito me recomendaram, antes que para bem ensinar é necessário exemplificar melhor. Entretanto, por minha desventura, tudo esqueci no trabalho temporário da terra. Se meu marido fazia ponderações, eu criava refutações, ou seja, ela era muito questionadora e, assim, o que ela pregava ela não fazia nem dentro de casa, pelo que aparenta o texto. Não suportava qualquer parecer contrário ao meu ponto de vista. Em matéria de crença, incapaz de perceber a vaidade e tolice dos meus gestos, das irreflexões, nasceu minha perda última, na qual agravei de muito as responsabilidades. Quem aqui não gosta de ser contrariado? Levanta a mão, quem não gosta de ser contrariado. Nem sempre. Às vezes a gente aceita, às vezes não. Isso significa que a gente ainda tem um nível de vaidade um pouco elevadinho, né? Quase mensalmente, Joaquim e eu nos empenhávamos em discussões e então trocávamos apenas os insultos contundentes, mas também os fluidos venenosos segregados por nossa mente rebelde e enfermiça. Então, o ambiente doméstico devia ser realmente, para uma senhora que trabalhava na seara espírita, o ambiente doméstico dela era completamente contrário ao que ela talvez pregasse no centro espírita que ela frequentava, ou na tarefa mediúnica que ela frequentava. Entre os conflitos e as consequências, passei o tempo inutilizada para qualquer trabalho de elevação espiritual. Ou seja, acabou não tendo a oportunidade do trabalho por causa dessas condições que nem ela mesmo coloca aqui, né? Esqueci que não vai aparecer o LED, na TV não aparece. Porque como ela coloca aqui, trocávamos apenas os insultos contundentes, mas também os fluidos venenosos segregados por nossa mente rebelde e enfermiça. Lembra que a gente sempre colocou aqui que pensamento é energia, né? Então, se você coloca no pensamento energias ou fluidos negativos, a energia que você vai emanar é negativa. Você emanando energias negativas, você não pode trabalhar ou não vai conseguir trabalhar como médium numa casa espírita, ou talvez confunda muitos dos seus pensamentos com mediunidade, e aí pode até virar animismo, mas esse é um assunto para um dia, talvez a gente chegue lá falar sobre isso. Tá? Nesse instante, chamou-me Vicente para apresentar um amigo. Ao nosso lado, outro grupo de senhoras conversava animadamente. Afinal, Ernestina, indagava uma delas mais jovem, qual foi a causa do seu desastre? Apenas o medo, minha amiga, explicou-se a interpelada. Tive medo de tudo e de todos. Foi meu grande mal.
Mas como tudo isto impressiona, você foi muito preparada. Recordo-me ainda das nossas lições em conjunto. As instrutoras do esclarecimento confiavam extraordinariamente no seu concurso. Seu aproveitamento era um padrão para nós outras, ou seja, ela era a primeira aluna da classe do curso de mensageiros. Sim, minha querida Lesta, suas reminiscências fazem-me sentir com mais clareza a extensão da minha bancarrota pessoal. Entretanto, bancarrota, para quem não sabe, é a derrotada, né? A derrocada. Entretanto, não devo fugir à realidade. Fui a culpada de tudo. Preparei-me o bastante para resgatar antigos débitos e efetuar edificações novas. Contudo, não vigiei como se impunha. O chamamento ao serviço ressoou no tempo próprio, orientando-me o raciocínio a melhores esclarecimentos. Nossos instrutores me proporcionavam os mais santos incentivos, mas desconfiei dos homens, dos desencarnados e até de mim mesma. Nos estudiosos do plano físico, enxergava pessoas de má fé. Nos irmãos invisíveis, presumia encontrar apenas galhofeiros fantasiados de orientadores. E em mim mesma receava as tendências nocivas. Muitos amigos tinham conta de virtuosa, pelo rigotismo das minhas exigências. Todavia, no fundo, eu não passava de enferma voluntária, carregada de aflições inúteis. Ou seja, ela praticamente não acreditou em nada do que ela fazia. Ela não acreditava nas instruções que ela recebeu dos estudiosos encarnados, ou seja, das pessoas que auxiliavam ela nos estudos. Ela não acreditava nos espíritos, porque achava que era tudo espírito brincalhão, os galhofeiros, né? E a mim mesma ela receava as tendências nocivas, ou seja, isso acontece às vezes, né? De você achar que, será que eu estou fazendo mesmo? Será que o que eu estou fazendo é realmente psicografia? Será que isso não é coisa da minha cabeça? Quer dizer, psicografia, será que eu estou recebendo realmente uma mensagem do outro lado? Será que não é coisa da minha cabeça? Será que isso que eu estou fazendo, as mensagens que eu dou na mesa mediúnica, não é coisa da minha cabeça? Será que não é do meu subconsciente? Né? Jacobson Trovão, para quem não sabe, é um especialista, né, em mediunidade, em estudo da mediunidade, ele da FEB. Ele fala que é comum os médiuns ter esse tipo de dúvida, mas não é para ter, porque toda a comunicação é médio-anímica, toda médio-anímica, ou seja, tem uma parte que é de lá, dos espíritos, e tem uma parte que é anímica, que é da pessoa. Por quê? Por exemplo, se eu receber uma mensagem, uma poesia, por exemplo, o espírito vai olhar para mim e falar assim, ele não tem como receber poesia, vou ter que procurar outro, porque eu preciso estar preparado para aquilo, tá? Não basta eu só ter a condição de fazer a psicografia ou a psicofonia, eu preciso estar preparado, eu tenho que ter cultura para fazer uma poesia. O próprio, estou te cortando, mas já te cortando. Sim. O Chico Xavier, ele foi muito preparado em várias encarnações, inclusive na área da ciência, Sim, da medicina, da literatura. Sim. Apesar de nessa última encarnação ele ver como uma pessoa humilde, mas ele tinha essa bagagem, né? Já vi isso. Por exemplo, uma pessoa que faça receituário médico numa casa espírita, existem casas que você vai lá, a pessoa faz o atendimento e ele acaba recebendo um floral ou alguma coisa assim. Claro que a Suzana, por exemplo, fez curso de floral, ela já tem um embasamento. Então o espírito que for fazer esse tipo de trabalho com alguém que vai fazer esse tipo de trabalho, tem que ter um mínimo de conhecimento, né? Ele não pode chegar, por exemplo, de novo, para mim e falar assim, olha, você vai fazer, mas eu não sei nem da diferença de aspirina para Novalgina, não posso fazer isso, né? Então, por isso que você precisa estudar, você precisa não basta você achar, sou médium, chego na casa espírita e saio falando que nem tagarela, não, ou escrevendo que nem maluco. Não é assim. Você precisa também estudar, aprender. Você estuda lá e estuda aqui.
né? Para poder ser útil, senão. Foi uma grande infantilidade da sua parte, retrucou a outra. Você olvidou que na esfera carnal o maior interesse da alma é a realização de algo útil para o bem de todos, com vistas ao infinito e à eternidade. Nesse mistério, é indispensável contar com o assédio de todos os elementos contrários, ironias da ignorância, ataques da insensatez, sugestões inferiores da nossa própria animalidade surgirão, com certeza, no caminho de todo trabalhador fiel. São circunstâncias lógicas e fatais do serviço, porque não vamos ao mundo psíquico para descanso injustificável, mas para lutar pela nossa melhora, a despeito de todo impedimento fortuito. Então, a gente vai passar por várias situações, né? A gente não vai estar livre de problemas ou eu tenho as minhas más tendências, cada um de vocês tem as suas más tendências, cabe a cada um descobrir qual é, mas você luta contra as más tendências, estuda, aprende e trabalha, né? Trabalha. Por exemplo, se eu precisasse muito trabalhar e o único emprego que tivesse fosse trabalhar no açougue, com o seu Albino, eu ia ter que aprender. Não, sério, e assim, eu não gosto de sangue, né? Cada vez que eu cortasse eu desmaiava. Eu aprendi no mês. Não, mas então, você concorda? Quando você se propõe, ou quando você por necessidade precisa trabalhar para alguma coisa, você aprende aquilo. Ou até por vontade de ajudar. Ou por vontade de ajudar, você estuda para você poder ajudar melhor. Isso, no trabalho mediúnico, no caso deles, é a mesma coisa. Você se prepara lá, aí com o véu do esquecimento fica tudo meio adormecido, mas uma hora você é acordado para isso, você sente a necessidade disso. Né? Ou você sente poxa, será que eu posso fazer mais alguma coisa? Eu já sirvo a água, eu já ajudo a arrumar as cadeiras, eu varro o salão. Pô, mas vai abrir um curso de médiums, né? Será que não é interessante eu fazer um curso de médiums? Entendeu? Você sabe que eu acho que você é solteiro lá. Eu comecei a trabalhar com o meu tio, em Barra. Depois, eles nós montamos uma padaria. Eu não, meu pai e ele, né? E do lado tem um açougue. Aí eu ia lá, falava, você é açougueiro. Aí o cara falou, mas como que vai ser açougueiro? Você vai montar uma padaria, vai ser açougueiro? Ah, você é açougueiro. Que hora que eles venderam a padaria, fomos tudo com açougue. Compreendo agora, disse a outra, todavia, o receio das mistificações prejudicou minha bela oportunidade. Ou seja, o medo de tudo que ela fazia não ser verdade, o medo acabou freando o trabalho que ela podia ter tido, né? Minha amiga, tornou a interlocutora, é tarde para lamentar. Tanto tememos as mistificações que acabamos por mistificar os serviços do Cristo. Ou seja, a gente tem tanto medo do que a gente está fazendo não for real, que a gente acaba transformando o trabalho do Cristo em algo não real. Né? Isso é muito comum. Né? É muito comum, infelizmente, é muito comum. Quantas pessoas começam em cursos de... A gente vê por aqui, quantas pessoas começaram no curso de ensino básico do Espiritismo ou até na aula do NED e ficaram só os realmente interessados. Né? Aprender mais um pouco. Mas cada um no seu tempo, talvez não esteja na hora deles. Uma hora chega a hora deles. Se não for nessa, na próxima, na outra. Eu ouvi a palestra com interesse crescente, mas o companheiro levou-me adiante para novas apresentações. Aqui já é o André Luiz falando. Atendia a esses agradáveis deveres da sociedade de nosso lar, mas para não perder ensejo de instruir-me, olha lá, ensejo de me instruir, né? Continuava atento às conversações em torno. Alguns cavalheiros mantinham discreta permuta de pareceres. E aí um deles fala, reconheço que fali, diziam deles em tom grave, e muito já espiei nas regiões inferiores, mas aguardo novos recursos da providência. Olha, um mensageiro que foi parar nos mundos inferiores, com todo o preparo que ele tinha. Faltou-lhe, porém, bastante orientação para o caminho? Perguntava um companheiro. Ou seja, faltou instrução?
Faltou entendimento? Explico-me, esclareceu o primeiro. Faltou-me o amparo da esposa. Enquanto a tive a meu lado, verificava-se profundo equilíbrio de minhas forças psíquicas. A companhia dela, sem que eu pudesse explicar, compensava-me todo o gasto de energia mediúnica. Minha noção de balanço estava nas mãos de minha querida Adélia. Esqueci-me, porém, isso é muito comum, sabe? De você encontrar ou no parceiro ou em alguém, aquela pessoa que te repõe as energias que você gasta numa tarefa mediúnica, né? Mas o demais é problema, né? O demais é problema. Não, mas... Esqueci-me, porém, de que o homem servo deve estar preparado para o serviço do Senhor em qualquer circunstância. Não aprendi a ciência da conformação e nem me resignei a percorrer sozinho as estradas humanas. Quando me senti sem a dedicada companheira, ou seja, a Adélia faleceu, arrebatada pela morte, amedrontei-me por sentir-me em desequilíbrio e, erradamente, procurei substituí-la e fui acidentado. Ele não conseguiu, ele tentou procurar a Adélia em outra mulher, né? Mas a Adélia igual a Adélia, né? Amélia, né? Amélia que era a mulher dele, no caso é a Adélia. Extremamente ligado a entidades malfazejas, minha segunda mulher, com seus desvarios, arrastou-me às perversões sexuais de que nunca me supusera capaz. Voltei insensível ao convívio de criaturas perversas. E tendo começado bem, acabei mal. Ou seja, a segunda esposa dele levou ele para o caminho das perversões sexuais, ou seja, que jogou ele escada abaixo. Em outras palavras, ela era um tipo de uma obsessão encarnada. A mulher dele na realidade, ela era ligada a entidades malvadas. Ela já tinha muitos espíritos malfazejos. Mas o erro foi dele, né? Não estou dizendo que a culpa não é só dela. Quando dois não claro que o erro não foi para a segunda esposa e nem por a primeira ter falecido. Não. O primeiro ele criou uma dependência muito grande dela, que ele não deveria ter criado, porque a reencarnação é dele, a vida era dele. E a segunda por ela estar influenciada por espíritos malfazejos, vamos dizer assim. Não, a culpa cada um conforme a sua obra, mas né? Ele, por exemplo, quando a Adélia morreu, ele poderia ficar realmente triste, chateado e talvez procurar uma outra Adélia, tentar achar uma outra Adélia. Mas a partir do momento que essa segunda moça, segunda esposa, tinha essas tendências, ele sabia que isso era errado. Ele se deixou influenciar, o culpado é ele, não é? Entendeu? Ela não, ele tá aparentemente culpando a Adélia, a segunda esposa. Mas na realidade, se você ler bem, ele está falando dele próprio, né? Ele cometeu os erros, né? Por isso que ele pagou por isso. Ele que está pagando. Se ela Põe o microfone dele. Não, teu aí. na realidade, se ela chegou na vida dele, é pela afinidade. Então ele também tinha tendências sexuais. Então ele tinha o ele lado tinha, dele. porque são frequências, né? São frequências. Exatamente. Então, não é que nem você bem falou, é verdade. E o Messias, ele não tem que responsabilizar ninguém, porque é ele que... Né? Perfeito. Ele tinha, né, as más tendências dele, né? E ele se deixou levar pela segunda esposa. Ele poderia simplesmente ter falado assim: não, isso não quero, isso é errado. Foi só para enfatizar. Não, mas você estava certo, você estava certo. Porque a gente tem essa mania de colocar a culpa dos outros, né? Dói menos, né? A gente coloca, porque... Como obsessor. Eu fiz isso porque se não fosse ela, ou se não fosse ele, ou se não fosse meu patrão, ou se não fosse, sei lá, o motorista do carro, se não fosse a minha mulher, se não fosse meu filho, tu nunca faz nada, tu é né? A reencarnação de Cristo na Terra. Não, já é um coitado. Meus desastres foram enormes. Entretanto, embora reconheça a minha deficiência, e ele fala, né, da deficiência dele, entendo ainda hoje que o triunfo, mesmo no futuro, ser-me-á muito difícil sem a companheira bem-amada. Ou seja, mesmo lá, ele acha
ele ainda acha que depende da bengala, do caso da coitada da Adélia, né? Que sem a Adélia ele não vai conseguir. Então ele ainda vai passar por muitos problemas. Tomara-se a palestra sumamente interessante. Desejava acompanhar-lhe o curso. Às vezes dá a impressão que o André Luiz é meio, né? Ele gosta de uma fofoquinha, né? Desejava-lhe acompanhar-lhe o curso. Não, brincadeira, ele está querendo aprender, né? Mas Vicente chamou-me a atenção para outro assunto e era necessário acompanhá-lo. E o capítulo termina por aqui. Na próxima aula a gente vai ver mais histórias cabeludas. Como vocês prestaram atenção em tudo, vamos à questão. Interpretação de texto. Olha que coisa. Parece Olha, isso aí, faz anos que eu não passo por isso. No diálogo, vocês lembram de Mariana e companheira, né? Foi a primeira história que nós contamos, que eles contaram. No diálogo entre Mariana e sua companheira, qual é o principal argumento apresentado para justificar a necessidade de cumprir deveres espirituais, mesmo diante de obstáculos familiares? Vocês lembram que a Mariana, ela não conseguiu cumprir porque ela era o marido, eram os filhos, né? O marido, até as filhas, pediu para as filhas fazerem fazerem a cabeça dela. Não é a segunda história. A segunda história era ela brigando com o marido, era outra pessoa. É a primeira, da Mariana. Opção A. Os obstáculos familiares são ilusões criadas pela mente e devem ser completamente ignorados para que o trabalho espiritual avance sem interferências. Obstáculo familiar é criado pela mente? Não. Sempre existem recursos e oportunidades, por menores que sejam, para fazer o bem através da boa vontade sincera. E o exemplo silencioso é o mais contagioso que as palavras de convencimento. C. A família deve ser abandonada quando se opõe aos deveres espirituais, pois o chamamento divino está acima de qualquer laço terreno e exige sacrifício total. Não. É possível conquistar a colaboração familiar através de argumentos racionais. Afinal de contas, a doutrina é, né, uma doutrina racional, né? E explicações repetidas sobre a importância do trabalho mediúnico, eliminando assim a resistência doméstica. Qual que vocês acham que é a... Eu acho que é A. Não, não. Eu acho que é A. Lê de novo a C para mim, por favor. Oi? A D para mim, de novo. A D? É possível conquistar a colaboração familiar através de argumentos racionais e explicações repetidas sobre a importância do trabalho mediúnico, eliminando assim a resistência doméstica. Pelo visto, a C ninguém concorda, né? Porque a família tem que ser abandonada, não tem essa não. Até porque é no lar que a gente tem os nossos maiores perrengues, né? É lá que a gente aprende muitas coisas. O Arlindo acha que é a A, né? Os obstáculos familiares são ilusões criadas pela mente. Tem certeza? Não. Não são. Não. Não. Se você tem um problema com o seu pai, com a sua irmã, por exemplo, isso é um problema real. Então não é criado pela sua mente. Então agora vamos dar D. Não, vai para C então. Na D. Vai para D. Vai para D? Quem acha que é a A? Ninguém. Quem acha que é a B? Eu acho que é a B. A B. Eu acho. Quem acha que é a C? Eu também acho que é a C, tem que mandar embora. Quem acha que é a D? Eu acho que é a B. Tá. É a B. É a B. Não, porque aqui eu te pedi para repetir, eu vou levantar para ler. Ó, a B, ó. Você falando, é possível conquistar a colaboração familiar através de argumentos racionais. Realmente, argumentos racionais você tem, certo? E explicações repetidas. Explicações repetidas. Aí é que está o problema. Aí é que está o problema, entendeu? Ninguém convence. Sobre a importância do trabalho. Você pode falar, mas desde que a outra pessoa não sente, meu camarada. E a B pega pelo seguinte, porque no texto ela fala, né, que ela deveria ter tido trabalho silencioso, porque a palavra leva, mas o exemplo arrasta. Então está aqui, ó. Sempre existem recursos e oportunidades, por menores que sejam, para fazer o bem através da boa vontade sincera. E o exemplo silencioso é mais contagioso que as palavras de convencimento, né? Então, ficar repetindo
Não vai adiantar. Ao contrário, se a pessoa não estiver afim, vai até cansar. Vai até cansar, vai ainda vai querer. Mais encrenca ainda. É que nem evangelho no lar, que eu sei que todos fazem. Mas se tiver alguém na sua casa que não queira fazer, não adianta ficar insistindo. Pega um copinho d'água, deixa para ele em cima da mesa. Uma hora ele vai lá e bebe aguinha, no dia seguinte ele passa para olhar, daqui a um pouco ele está sentando olhando, daqui a pouco ele está até fazendo abertura, oração, está fazendo tudo. Tá, agora eu vou explicar, né? Por que as outras estão incorretas, mas vocês já entenderam, né? Por que as outras não são as corretas? Ignora completamente. A companheira não diz para ignorar os laços, mas para trabalhar em silêncio. A C é extrema demais, não se trata de abandono, mas de equilíbrio e sacrifício inteligente. E a D, contraditória à lição. O texto enfatiza que aconselhar excessivamente pode traduzir esquecimentos. Não recomenda a argumentação repetida que a gente falou aqui, né? Então a B captura a sutileza. Recursos sempre existem, precisamos de boa vontade genuína e o método é o exemplo silencioso, não a persuasão. Tá bom? Tem os 3 pilares da mensagem. Ninguém está realmente impedido. Todas as personagens, Mariana, Ernestina, o casal, tiveram recursos suficientes. O que faltou foi vontade real, não condições. A companheira resume: sempre temos recursos e pretextos para fugir às culpas. As desculpas são sofisticadas, mas ainda são desculpas, né? Que nem você falou do rapaz lá com a Adélia, do Ernestino. Marido ciumento, minuto na semana, medo de mistificação, paralisou o trabalho, dependência emocional, sabotou a própria evolução. Nenhuma justificativa sobrevive ao confronto com a realidade. Você é que escolheu não fazer, ou seja, você que é o culpado. Não adianta você jogar para o irmãozinho, né, para o coleguinha. E 3, o silêncio e o exemplo valem mais que discursos. A lição mais cortante: você recomendava aos outros o que não praticava. Suas palavras viraram moedas falsificadas porque suas ações a desmentiam. Ou seja, fala uma coisa e faz outra, né? Tá pequeno para vocês verem, mas depois eu coloco no grupo para quem quiser ver o mapa. É bem legalzinho porque é quase um fluxo, né, para vocês entenderem cada um dos casos, tá? Da Mariana, da Ernestina, do casal e dos outros. Semana que vem, aí ó, mais uma experiência, a experiência de Joel, tá bom? Não percam o próximo capítulo. Acabou por hoje.